quiser aí. Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Eshvaro Guratmeti Murti Beda Vibhagne Vyomava Vyapta Dehaya Dakshinamurti Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharan Tamagocharan Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maha. Om Shanti Shanti Shanti. Então, boa noite a todos e a todas. Mais um encontro aqui do Yoga das Três Energias, seguindo o livro, seguindo os capítulos, a ordem que esse texto foi estabelecido. Como qualquer coisa do Vedanta, ele é uma construção, né? Você vai construindo, precisa esclarecer muitas coisas para que se avance e possa se usar tudo de modo adequado. Bom, a última vez que a gente teve, há 2 semanas atrás, é isso que o Marcelo falou. Eu não lembro se eu explorei bem essa gestão emocional ou se eu terminei essa leitura, porque eu me lembro que o tópico seguinte era esse de dar um Google em Gunas, né? Eu acho que seria interessante dar uma encaixada aqui, né? A gente pode ler um tópico aqui, uns últimos parágrafos, só para a gente se situar, e a gente vai para o tópico adiante. Deixa eu ver. Só para não ler isso aqui tudo, se bem que, eu não sei, aí é com vocês. Vocês acham que vale a pena voltar para essa gestão emocional e dar uma passada nisso? O que vocês acham? A gente pulou uma quinta-feira, né? Foi isso, quando você estava adoecido, né? E aí, eu lembro que a gente explorou, o professor também fez alguns comentários. Aí acho que se o pessoal ainda quiser, né? De repente tem alguma dúvida sobre esses aspectos da gestão emocional mais efetiva, vamos dizer assim, né? Não expressar, não suprimir e sublimar, né? A gente fez alguns comentários a respeito. Tá. Mas aí, se surgir questões aí, senão acho que a gente pode ir para a próxima sessão. Então vamos para essa aqui, ó. Não adianta dar um Google em Gunas. Ninguém tem questão a respeito da sublimação, que eu acho que o Henrique tinha feito algum comentário, mas não sei se tem alguma dúvida ainda. A gente chegou naquela conclusão, lembra, tranquilo. Alex? Tranquilo, acho que a gente conversou bastante sobre isso, né? Tá tudo bem, tranquilo. Sim, sim. A gente esclareceu bem, né? E o Nagel acho também que sim. falou sobre essa sublimação, acho que tá bom. Sim, sim, sim. Bom, então vamos aqui para não adianta dar um Google em Gunas. Bora. Não adianta dar um Google em Gunas. É aquele velho ditado, né? Não existe manual para se viver a vida, né? Não é um manual, não é um manual que você está operando a máquina, né? É preciso uma certa prontidão. É preciso um certo posicionamento adequado. Nenhum banco de dados é grande o suficiente para revelar o guna apropriado para responder a cada situação possível. Assim, você nunca será capaz de acessar a internet e descobrir como ter sucesso em um dado momento. É suficiente entender os princípios básicos, considerando alguns exemplos, né? Você vê que aqui ele está explicando como é que ele trabalha, né? Ele considera alguns exemplos, ele procura, através disso, passar para o estudante o que ele chamaria de princípios básicos, né? Antes de discutirmos a experiência direta do Jiva com os gunas,
precisamos rever a ideia da não dualidade, porque o propósito de gerir os gunas é a transcendência dos mesmos, ou seja, a não dualidade. A gente nunca pode esquecer que esse apelo da não dualidade, essa convocação à realidade última não dual, deriva dos Upanishads, né? Todos eles afirmam isso. Então, se isso não está sendo visto, a gente tem que ver por que isso não está sendo visto. Implícita na discussão até agora está a ideia de que a realidade é dual, que o sujeito é um jiva operando em um mundo diferente dele. Mas o propósito final do ensino dos gunas é entender que o jiva é um objeto e você é o sujeito. Você é o ser pleno não dual, livre dos gunas. Então, implícita na discussão até agora está a ideia de que a realidade é dual, ou seja, o ensino ele é destinado àqueles que precisam retirar a visão dual, né? Mudar dessa visão dual, ter a visão una. É a isso que é destinado o ensino, né? Então, o que o ensino faz? O ensino faz o que todo ensino faz. Ele faz uma concessão ao estudante. Qual é a concessão que ele faz ao estudante? Ele diz assim para o estudante: ok, você está vendo uma realidade não dual? Então vamos sair exatamente do ponto onde você está. Você está vendo uma realidade não dual e vamos lhe dar ferramentas para avaliar isso, para você conseguir lidar com esse ambiente de uma maneira mais satífica, mais apropriada, mantendo essa concessão de que você realmente é um jiva, de que a realidade está se apresentando de forma dual, etc. Agora, o que o James vai fazer? Agora, ele vai rever essa concepção da não dualidade, né? Porque, como ele disse aqui, o propósito de gerir os gunas é a transcendência de você estar vinculado aos gunas, ou seja, é a não dualidade. Então, aqui a gente reencaixa qual é o propósito desse livro, né? É através do estudo dinâmico da atuação dos gunas que a gente vai deixar de se identificar com esse dinamismo e entender que esse dinamismo está em nós, mas nós não nos limitamos a ele. Como? Com o tempo a pessoa vai absorvendo e vai compreendendo isso, né? Até que os cliques fiquem imediatos, né? Rápidos. Um conhecimento, como é que se chama? Rápido e imediato, né? Aquele que se sobrepõe a qualquer situação que você esteja vivendo. Não dualidade. Aí vem aquela grande pergunta: então, se a realidade é não dual, por que não apenas pular o assunto dos gunas e ir diretamente para a não dualidade? Interessantíssimo isso aqui. Porque isso não é possível. Por que isso não é possível? Porque o seu intelecto é predominantemente tabásico ou rajásico. Simples assim. Por isso que não é muito funcional você ficar insistindo na visão não dual para o estudante, porque, em geral, o intelecto dele não está com o naipe de gunas adequado para que essa verdade seja introjetada, seja vivida, porque você pode até entender, até de um modo inspirado, que a vida é não dual. Mas como é que isso iria afetar o seu modo de vida, né? Se não há essa afetação, se não há essa mudança, então o conhecimento ele está muito ainda na área do intelecto, né? Então, agora então a gente sabe por que não se apresenta isso, por que não se insiste nisso logo? Porque o seu intelecto ele é predominantemente rajásico e tamásico. É exatamente porque que Krishna foi instruir Arjuna. Se Arjuna tivesse captado de cara, né, se ele tivesse um intelecto tremendamente rajásico, as condições propiciando, os méritos kármicos, etc., naquela primeira explanação de Krishna, de que ninguém nunca morreu, nem vai morrer, ninguém vai matar ninguém, ele teria simplesmente captado aquilo, se prontificado a cumprir o Dharma dele. Como o intelecto dele não estava habilitado a isso, né, o que ele teve que passar? Ele teve que passar por uma instrução
destinada a modificar, a tirar a dualidade do centro da visão dela e passar para um outro sistema, um sistema mais afeito à realidade, né? Portanto, você precisa administrar sua vida de tal maneira que seu intelecto se separe da noção corpo-mente e se ligue ao ser pleno na forma de conhecimento não dual. O intelecto é o seu instrumento mais valioso, mas se ele passar seus dias gerenciando problemas sansáricos sem o Karma Yoga, ele fica sem brilho, como uma faca usada para cortar madeira dura. Ou seja, se você for gerenciar os seus problemas sansáricos sem Karma Yoga, você vai obnubilar o seu intelecto e a capacidade dele de se transformar num instrumento satívico por excelência. E você vai estar tão agarrado a expectativas, a medos e desejos, que o seu naipe basicamente vai continuar sendo um monte de vínculos rajásicos e tamásicos, né? Então, usá-lo, né, usar o intelecto é uma educação. Vocês estão vendo que nós estamos sendo educados. Ou, em outro sentido, estamos sendo deseducados para que possamos ser educados de outra forma. Daí o aspecto desconstrutor, né? Aquela ideia de destruição do símbolo de Shiva, dos yogis, né? É um destruidor, ele é um destruidor de ilusões. Usar o intelecto para gerar sattva vai mantê-lo afiado e útil. Uma mente preparada compreende facilmente a não-dualidade. Se você puder seguir a lógica abaixo e aceitar a conclusão prontamente, você entenderá a não-dualidade. Vamos então agora seguir com muito cuidado o que ele está apresentando. A não-dualidade significa que existe apenas você, eu, existência, consciência ilimitada, o que, por sua vez, significa que todos os objetos são você, mas você não é um objeto. Se você transcender os gunas, pode afirmar com segurança: todos os gunas estão em mim, mas eu não estou neles. A não-dualidade significa que só o ser pleno é real e que o mundo tridimensional do tempo e espaço não é real, ou seja, não tem realidade intrínseca a ele. Né? A construção tridimensional do tempo e espaço não é uma realidade em si. Então, pelo Vedanta, não é real. Não existe uma maneira experiencial física de provar essa afirmação, porque a entidade que está experimentando é uma das miríades de objetos irreais, né? A entidade experimentadora é um desses infinitos objetos em Nietzsche. E, embora essa entidade seja consciente, ela não pode experimentar nada além do alcance dos seus instrumentos de experiência. Olha que coisa interessante, né? O único acesso para entender essa afirmação é permitir que a escritura revele a lógica por trás dela. Não real não significa que o Jiva não pareça experimentar tempo e espaço. Certamente parece, mas quando você analisa sua experiência com cuidado, você não pode dizer que sua mente, que é o seu instrumento de experiência, viaja através dos sentidos e atravessa o espaço até conferir um objeto. Então, depois de conferir o objeto, ela volta à mente através dos sentidos para entregar o conhecimento do objeto para você. Se fosse assim, você ficaria sem mente enquanto ela estivesse lá fora reunindo informações. Se a percepção acontecesse dessa maneira, você também ficaria sem a experiência do campo no qual o objeto existe. Você só teria a experiência restrita àquele objeto específico. Mas isso é impossível, porque o campo de experiências é você, e você nunca está ausente. Olha que coisa interessante ele colocou aqui.
né? Certamente, o Jiva parece experimentar o campo no tempo e no espaço, mas veja o que ele está dizendo. Quando você analisa a sua experiência com cuidado, né? Vedanta é isso, você analisa a sua experiência, né? Você não toma os resultados da sua experiência, você analisa a experiência em si e atravessa o espaço até conferir um objeto. Não, é instantâneo. Por que é instantâneo? Porque esse campo é você. Se esse campo não fosse você, você não conseguiria, a mente, o seu instrumento de experiência, não estaria conseguindo fazer esse tipo de associações, conclusões, integrações, só porque tudo isso é você. Por isso que isso é possível ocorrer assim tão simultaneamente, dando essas impressões de que você realmente está conferindo um objeto através da sua mente e esse objeto está sendo avaliado. Na verdade, o que ocorre é que o campo, que é você, propicia que isso ocorra. Não é uma operação individual da sua mente, não é que a sua mente vai lá conferir coisas. A sua mente é só um browser, é só um navegador. Tá? O campo, o ambiente do hardware, do sistema, o próprio computador, o sistema operacional é que permitem que isso ocorra. Né? O mundo está lá porque eu o vejo. Né? Não é o mundo está lá e eu estou aqui. Vamos lá. A próxima. Antes de seguir, eu queria ver se vocês querem falar alguma coisa sobre isso que foi lido. Ou se preferem ir logo para o tema seguinte e a gente avaliar esses modos de desconstrução, né, que estão baseados aí na análise criteriosa dessas experiências muito simples. Né? Vocês querem falar alguma coisa sobre essa uniformidade do campo? É a uniformidade do campo, sendo você, é que permite que tudo isso ocorra. Né? Você está ciente do movimento da mente através dos objetos. Você também está ciente através do campo. A gente pode, num certo sentido desse, reduzir todo esse monte de nomes que a gente está colocando aqui a meramente campo. Né? Um objeto é um aspecto do campo. Você, o experimentador, né, é o Jiva, com a sua mente, é um outro aspecto do campo, mas tudo é campo. Né? Vocês teriam algo a acrescentar aqui? Como é que vocês estão vendo isso? Né? Alex, não tenho a acrescentar, tenho um pouco de vontade de entender um pouco mais isso, esses dois últimos parágrafos, sabe? Esses dois últimos? Então vamos ver. Aqui. Eu ia fazer um comentário que não sei se pode ser de auxílio, mas essa frase final, né, que diz que o campo de experiências é você, né? Então, vamos explorar, né, primeiro isso da perspectiva consciência, né? É você, porque o Jiva, ele é uma parte integrante, né, do campo. Agora, quando ele diz que o campo de experiências é você, porque a essência que é comum, né, é a mesma. A essência que revela todo o campo é você. Você associado, né, com uma mente ou a consciência refletida faz com que a consciência brilhe em associação com os efeitos de Maya, faz com que você conheça o mundo. Então, o campo de experiência é você, e aí na sequência fala, e você nunca está ausente. Né? O campo, então, portanto, pode estar ausente, mas você é a consciência sempre presente. Então, essa frase final a gente pode explorar desse modo também. Né? O campo, você nunca está ausente, mas o campo, ele eventualmente ele vai estar ausente. Você é a realidade sempre presente, que é consciência, existência, livre de limitação. Né?
Sim, É só verdade. esse comentário da frase final que eu queria fazer. É um bom comentário. Que são reduções, né, que a gente vai fazendo, né? Inicialmente, a visão dual, ela estabelece um sujeito, né? É um monte de objetos no campo que ela vai estabelecer. Ela vai estabelecer um sujeito que está aqui, um mundo que está lá e um Deus, Ishvara, vamos falar assim, né? Esse estudo que a gente faz, ele vai procurar reduzir tudo isso à mesma essência, né? É como o Fábio falou. A redução seguinte é quando você entende que o próprio mundo manifesto é também Ishvara. Então você agora se livrou de Jagat, né? Você entende Jagat como a expressão, né? A expressão manifesta desse princípio de pura inteligência que é Ishvara. Então agora só tem eu e Ishvara. É a posição do devoto, né? O movimento seguinte é aquele que vai mostrar que o que está iluminando tudo isso, inclusive essa suposta relação, é aquilo que é capaz de evidenciar a existência disso, né? Eu estou em devoção a Ishvara. Então, a luz, eu sei de que eu estou em devoção. Eu sei que é devoção. E eu sei que é devotado a Ishvara. Como é que eu sei que é devotado a Ishvara? Porque eu posso representar Ishvara de várias formas. Mas eu tenho que saber que eu estou representando. Essa é a diferença da instrução, né, para uma fé cega. Você pode representar, mas sabe que é uma representação, que você não pode simplesmente estar numa relação total com um Ishvara totalmente. Quando isso ocorre, desse ponto onde você está enxergando tudo isso, que veja bem, é um ponto de entendimento, é um ponto de compreensão. É essa compreensão que é a luz. Essa compreensão, ela vem dessa luz da consciência. É ela que mostra esses traços em comum. Então, finalmente, o devoto ele pode dizer: eu, devoto e Ishvara somos um. Mas não somos um enquanto eu me vejo como Jiva e Ishvara como Ishvara, porque isso é uma relação dual. Nos vemos como um quando eu compreendo que eu sou essa luz, a mesma luz que é Ishvara, iluminando tudo o que há no campo e ciente de si mesma. É isso que vai cada vez se sedimentando mais na pessoa. Isso pode vir como clique, mas ele vai ter que ser sedimentado no dia a dia. Em geral, vem como clique, mas vai ter que ser sedimentado no dia a dia. Esse é o denominador comum, né? Então, o que ele está dizendo aqui? Como é que está isso aí para você, Betânia? Cadê ela? Eu tô aqui. Não, é que acho que eu tô tentando contemplar um pouco essa parte Uhum. final aí Você está do. reparando que o que se chama de luz, o que a gente chama de luz que ilumina tudo, é aquilo que sabe que tudo isso é um objeto de conhecimento? A gente pode trocar a luz por pura e simplesmente conhecer. É um conhecer sem autoria. Não dá para dizer que é você que está conhecendo. Entende? É um revelar, né? Por isso que É um usa a luz. revelar. É um revelar. Vamos dizer assim, é uma faculdade através da qual tudo se mostra à luz, conhecido. Por isso que, muitas vezes, alguns yogis dizem: eu estou vendo conhecimento, eu estou vendo conhecer. Essa planta é o conhecimento, né, em vivo aqui, aparecendo. Né? Esse corpo é o conhecimento. Né? É por isso que, às vezes, você vê essas declarações. Quando o yogi está falando assim, ele está vendo aquela coisa que o Fábio disse, aquilo subliminar a tudo, que na verdade ilumina tudo do qual você pode falar, tudo que você pode experienciar, né? Ilumina suas sensações, elas são conhecidas.
é uma compreensão. Imagina como se fosse uma compreensão abstrata. É engraçado que a filosofia ocidental muitas vezes chegou bem perto disso, né? Mas como eles acabavam vendo a manifestação como algo real em si, eles não conseguiam realmente enquadrar bem o que seria esse conhecer vivo, abstrato, sem autor específico. É como se fosse um conhecer dobrando-se sobre si mesmo, né? Uma parte dele, nesse momento de se dobrar sobre si mesmo, é puro conhecer, é puro satya, é só satya. E a outra é mitya, é o que pode configurar como aquilo que é conhecido. Tanto que você não consegue enquadrar esse conhecimento como se fosse um objeto. Você enquadra ele indiretamente através dos objetos que ele ilumina. É como se fosse uma revelação. Olha o que ele escreve aqui. Ó, ele fala uma coisa muito interessante, porque ele bota em xeque os modos probantes que nós temos, os modos capazes de fornecer prova. Ele vai dizer que esses modos probantes, eles estão limitados pelo próprio sistema que nós temos de conhecimento. Olha o que ele está dizendo aqui. Se você transcendeu os gunas, você pode afirmar com segurança: todos os gunas estão em mim. Ou seja, sou eu que ilumino esses gunas. Esses gunas só estão atuando porque eu é que sou a força motriz deles. E só eu tenho condição de ter ciência deles. Os gunas não têm ciência de mim. Eles são estruturas dinâmicas em si inertes. Eles não têm consciência em si. Embora inicialmente o Jiva ele se apoie muito na experiência dual dele, que é o eu refletido, é a consciência refletida. Mas é essa consciência refletida que em sua origem é a mesma de todos, é esse grande eu, é que torna possível você dizer isso. Eu não estou nos gunas. Por quê? Porque quem sabe dos gunas sou eu. Os gunas não sabem de mim. Eu sou intangível para os gunas. Mas eu consigo revelar esses gunas, né, na experiência através de vários modos de entendimento que o Vedanta mostra. Um dos principais é a inferência, né? Muito embora o seu intelecto ele esteja limitado pela própria formatação dele e ele não veja a gênese dos gunas, porque eles estão numa composição muito mais sutil, ele vê os efeitos, ele aprende a ler isso. Então, o seu intelecto, quanto mais satífico ele vai ficando, mais ele vai refletindo essa característica de puro conhecer. O relevante é ver a atuação do guna, e não exatamente se o guna lhe agrada ou não lhe agrada, etc. Quando você transcende os gunas, o que vai ficando fundamental mesmo é a experiência em si, e não o que ela veicula você. Embora você saiba o que ela veicula você e tenha que lidar com isso de algum modo. Pois, conforme o James falou lá em cima, você não precisa se aprofundar nas emoções, né? Saber de onde elas vêm. Se isso ocorrer, tudo bem, mas você não precisa se aprofundar nisso. Você precisa estar ciente delas, saber que guna está operando e enquadrar isso no conhecimento que a gente está tendo, né? De modo que cada vez mais você vá se desvencilhando dos seus vínculos com os gunas. A gente está falando aqui de vínculos com gunas, né? É isso que a gente está dizendo. Os gunas, que é essa relação de vínculo que apresenta o problema. O guna em si, sendo inerte em sua natureza, ele não é um problema nenhum, ele é só um programa sendo disparado. O que sabe que o programa é disparado é você. O que sabe do guna atuando é você. O que sabe do efeito do guna é você. O que sabe ser instruído para poder lidar com os gunas em mitya é você. É sempre você. Tudo isso está sempre sendo devolvido para você.
Ah, mas eu senti isso. Tá, mas isso é você. Isso é sempre você. E você está cada vez com mais recursos para saber lidar com essa situação. Então, o que ele diz? Se você transcendeu os gunas, aí você afirma com segurança: todos os gunas estão em mim. Eu não estou neles. Quem sabe dos gunas sou eu. Eu não estou limitado por gunas. É isso que ele está querendo dizer. Eu sou ilimitado, eu não estou limitado por gunas. Os gunas é que aparecem em mim. A não dualidade significa que só o ser pleno é real. Ou seja, só ele é o verdadeiro conhecedor. Só ele é a verdadeira luz que torna tudo isso possível de ser conhecido, inclusive a própria consciência refletida no corpo sutil. Só esse ser pleno é capaz de deixar tudo isso revelável, né? Você só precisa aprender a olhar para a coisa certa, né? A não dualidade significa que só o ser pleno é real e que o mundo tridimensional do tempo e espaço não é real. Ou seja, esse mundo tridimensional, composto fundamentalmente pelos gunas, ele está em você, você não está limitado por ele, você é que sabe dele. Não é esse monte de objetos inertes que vão saber de você. Não existe... Agora, olha uma coisa interessante aqui, olha. Talvez, Betânia, a resposta que você deu, ela seja bem interessante, porque você está tentando acessar um modo de lidar com isso, que é o modo adequado, né? Como o Marcelo disse, é tipo uma revelação, você está contemplando. Por quê? Porque se você quiser provar isso com os modos probantes que a gente tem, isso não vai ser possível. Não existe uma maneira experiencial física de provar essa afirmação. Olha que interessante. Eu não tenho como usar os meios que estão à disposição da nossa ciência, no que ela chama de uma maneira experiencial física, para provar isso. Por quê? Porque a própria entidade que está experimentando, que é a Betânia, o Alex, o Marcelo, é essa própria entidade, esse própria estrutura experienciadora, é um dos milhões de objetos iluminados por essa luz da consciência no campo. É mais um dos objetos, né, que, embora seja consciente, não pode experimentar nada além do alcance dos seus instrumentos de experiência. Então, quando a gente fala isso, o que a gente está retirando aqui? A gente só está retirando, tá? A gente não está conseguindo olhar para o ser pleno aqui diretamente, mas a gente está retirando o engano. A gente está dizendo assim, não há nada que possamos experimentar que esteja além do alcance dos meus instrumentos de experiência. Então, eu estou retirando isso de uma experiência, né? Daí o enfoque na contemplação e no preparo da mente adequadamente, para que a mente possa contemplar adequadamente, né? Porque não é uma experiência. Então, não é algo que você vai ver. Eu não, a gente brinca, eu estou vendo o ser em tudo. Na verdade, eu sei do ser em tudo. Isso é mais interessante, né? Lembrem de Jesus, né? Conheceis a verdade, ela vos libertará. Não é uma experiência, você conhece. E como é que você conhece? A função que você tem pelo Vedanta, a função que você tem no seu corpo sutil, mais elaborada para lidar com isso, é o discernimento, que é a base de atuação do intelecto, né? Então, o que o intelecto faz? Ele vai retirando coisas. Ele diz, não, também não é isso, né? Não é uma experiência. Tudo que eu poderia experimentar está no campo dos meus instrumentos de percepção, está no campo da memória que foi construída com base neles, então não pode ser isso, né? E aqui tem um argumento definitivo, porque o ser experimentador, ele é um desses objetos que essa luz ilumina. A Betânia, no fundo, sabe da Betânia, né? Você é capaz de ver os movimentos que a sua mente faz, que o seu sistema sensorial está fazendo, né? Você vê que eles disparam automaticamente. Esses são os gunas, está vendo? Meus olhos vão para um determinado local. Eu presto atenção
numa notícia, uma pessoa presta atenção em outra. Isso são os gunas funcionando, né? O meu corpo é de uma determinada forma, a minha mente aciona uma determinada memória que não é acionada por outra. Isso é o movimento dos gunas, né? O que você tem é uma composição de gunas, né? Compondo aí todo o teu sistema de experimentação, que são os seus três corpos, lidando com o ambiente todo formado de gunas também. É só com o instrumento todo formado com as mesmas características do campo é que você tem capacidade, como entidade experienciadora, de conhecer elementos do campo, inclusive esse próprio experimentador do campo. O que a gente está botando em xeque no Vedanta é a validade desse experimentador como real em si mesmo. E a gente está vendo que ele não é real em si mesmo. Ele não tem realidade por si mesmo. Ele é mais um objeto do campo, né? Aí ele vem dizer assim, como isso aqui está fora do alcance da experiência e, portanto, está fora do alcance da sua memória imediata, do seu condicionamento, ele vai dizer, o único acesso para entender essa afirmação é permitir que a escritura revele a lógica por trás dela. Então, por isso que o indivíduo vai contemplando as escrituras, e elas vão afiando o seu intelecto, até que ele reflita de um modo tão adequado que a compreensão disso vem, e depois, em geral, tem que ser mantida. Por isso a chave realmente é desconstruir a noção de que o seu experimentar, em última análise, é dual. Isso é importante pra caramba, tá? O seu experimentar, você pode até achar que ele é dual, mas em realidade ele ocorre de modo não dual numa realidade não dual, onde toda a construção dual dele se deve ao condicionamento e de se achar que é uma entidade fazedora e experimentadora. Mas se você olhar essa entidade fazedora e experimentadora com os automatismos que ela tem, você vai ver que só está funcionando aqui como se fosse um robô, né? É aquilo que eu falei. Você não domina os seus pensamentos forçando eles. Você pode compreender a dinâmica deles, mas olha como eles aparecem espontaneamente. Olha como a sua memória vai aparecendo também. Olha como o seu corpo vai se virando por ele mesmo. Você está aqui diante de um sistema fechado de funcionamento, né? Esses são os gunas funcionando. A entidade experienciadora, ela é também uma composição de gunas, atuando num campo de gunas, né? O que ele colocou aqui? Deixa eu ver. Não real não significa que o jiva não pareça experimentar tempo e espaço. Olha, gente, olha o cuidado com que as palavras são colocadas por um Gnani no Vedanta. Ó, não real não significa que o jiva não pareça experimentar. Tá? Parece uma experiência de tempo e espaço. Ele não escreveu não real, não significa que o jiva não experimente tempo e espaço. Não. Não real não significa que o jiva não pareça experimentar. Tá? Parece que ele está experimentando tempo e espaço. Mas, como a gente viu, isso não tem consistência em si mesmo. Porque quando você avalia outras experiências do seu dia a dia, você vê que o que você chama de tempo e espaço é tremendamente relativo, com duração relativa ou medidas relativas, precisa de padrões para você conseguir se comunicar. Agora, olha o que ele vai concluindo. Certamente parece que está experimentando. Certamente parece. Mas quando você analisa sua experiência com cuidado, aí vem para aquilo que foi falado um pouco antes. Você não pode dizer que a sua mente esteja conferindo, você não pode dizer que a sua mente tem que se deslocar no tempo e espaço para conseguir uma experiência de um objeto. É isso que ele está querendo dizer aqui. Entende? Não é, a sua mente não se desloca pelo tempo e espaço para conseguir experimentar um objeto. A experiência do objeto, ela ocorre instantaneamente.
Se eu quero experimentar um objeto com tato, eu fico do lado de uma árvore, boto minha mão na árvore e a experiência instantânea vem. Se eu quero experimentar um objeto só com minha visão, é só eu olhar a árvore, a experiência está vindo. Ela vai ser igual a uma experiência seguinte, quando eu andar um pouco e mudar o meu ângulo em relação ao qual eu estou vendo a árvore? Certamente que não. Vai ser uma outra experiência, né? Mas observa como você não está tendo um movimento da sua mente andar no tempo e espaço para experimentar alguma coisa. Quando você diz que você está visitando a memória, isso é algo que está ocorrendo fora do tempo e do espaço, o que no apontar direto se chama de aqui e agora. Está ocorrendo só nesse exato instante, por assim se dizer, fazendo uma concessão a esse termo, instante. Tá? Então, você nunca tem isso, tá? Você nunca tem a sua mente trafegando através dos seus sentidos, trafegando através da memória, para te trazer um conhecimento que ela consegue se mexendo. Isso não ocorre. Ela simplesmente, ela sendo ela mesma parte integrante desse campo, ela traz essa experiência instantaneamente para você. E nunca uma experiência é igual a outra, porque o campo é muito dinâmico, ele se modifica o tempo todo. A árvore que você está vendo não é a mesma. O ângulo do qual você está vendo nunca é o mesmo. A entidade experienciadora que está dizendo que está vendo a árvore também nunca é a mesma. Há uma uniformidade de impermanência nesse campo. É a única coisa permanente em Nietzsche é uma completa impermanência. E tudo isso é instantâneo. Você fala do presente porque você pensa com a memória no passado e projeta para o futuro. Mas o próprio fato de você falar presente quer dizer que você já está pensando em termos de passado e futuro. Então, em última instância, você não consegue definir passado, presente e futuro na sua experiência, né? Não existe essas viagens como se a mente estivesse se deslocando através da ilusão espaço-temporal para conseguir a informação que você quer. Ó, se fosse assim, olha que conclusão simples. Se fosse assim, se a sua mente estivesse se deslocando no tempo e no espaço, você ficaria sem mente, cara, enquanto ela estivesse lá fora reunindo informações. E não é isso que ocorre. O que ele está querendo dizer aqui é que não tem um lá fora e não tem um lá dentro, um cá dentro. Não tem um cá dentro, não tem um lá fora. A hora que a sua mente vai buscar uma informação na memória, você não fica em blank, entendeu? Você não fica com a mente branca, como se fala em inglês, né? Blank mind, uma mente em vazio, enquanto você... Não, você continua vendo as coisas, as pessoas continuam falando com você, você continua, né, respondendo as perguntas, e a sua mente está lá tentando puxar aquela memória, né? Nada se deslocou de nada para que essa experiência ocorresse. É isso que ele está querendo dizer assim. Você não fica com a mente em branco. Se a percepção ocorresse dessa maneira, com a sua mente trafegando numa suposta dimensão espaço-temporal, né, você também ficaria sem a experiência do campo no qual o objeto existe. Ou seja, você ficaria sem noção de outras coisas no campo, o que não é verdade. Veja, né? Sua mente acessa a memória, ao mesmo tempo você está respondendo a uma pergunta que provavelmente para responder você vai precisar do resultado do acesso dessa memória. Você está lidando com vários objetos ao mesmo tempo, né? A ciência já mostrou que o que entra pelos sentidos de um ser humano é uma quantidade de informação absurda, né? É a configuração da mente da pessoa que filtra adequadamente as informações que são relevantes. Veja bem, entra tudo que é informação possível. Já a configuração do seu instrumento de percepção é que filtra o que vai ser relevante para você ou não naquela hora. Mas você está sempre trabalhando com esse bloco todo, o tempo todo. A sua mente, que é o seu instrumento de experiência, não vai para lugar nenhum para ter essas experiências. Todas as experiências estão ocorrendo no âmbito do seu corpo sutil. Tudo, absolutamente tudo.
tudo é entendido a partir desse ponto. Não se esqueçam que é o corpo sutil que tem em si o sistema que junta as informações e processa. O cérebro é meramente um órgão físico, é meramente um processador físico para realizar isso, né? Veja, o que ele está fazendo aqui? Ele está te mostrando como é? Ele está te mostrando como é em termos, porque isso não tem como ser mostrado. O que ele está te mostrando nesse texto é como não é. Repara como ele está questionando o que as pessoas falam. Não, a minha mente foi lá para o passado, resgatar uma memória. Ele está dizendo não, não tem isso. Como é que ela trabalha então? Calma, vamos só ir derrubando as construções que a gente está usando na nossa experiência diária. É isso que a gente está fazendo, né? A gente só está perturbando a nossa fé, aquele agarramento ao entendimento do Jiva como a sua identidade, trafegando num entendimento, né, aparente de espaço-tempo. Como é que ele vai fazendo isso? Ele vai desconstruindo essas noções, né? Toda a experiência que você tem está acontecendo no seu órgão de experiência por excelência, o corpo sutil. Como é que você sabe disso? Bom, o que eu sei é que tudo é registrado no momento em que acontece. Tudo é experimentado no momento que acontece. Não tem um objeto lá fora e alguma coisa cá dentro. Não. Você, o Jiva, é uma entidade experienciadora, é um objeto em contato com outros objetos. É isso que está acontecendo, né? Vale a pena, às vezes, contemplar essas informações. Olha, a sua mente não trabalha, não anda através de um suposto espaço-tempo para conseguir as informações que ela quer, né? Ela pode até querer se deslocar até uma coisa para, com determinado recurso do seu corpo sutil, ter uma experiência. Então, eu quero ir para a Itália porque eu quero botar, quando passar o coronavírus tudo, quero chegar lá na Torre de Pizza, botar a mão na Torre de Pizza e dizer, senti a Torre de Pizza no meu tato. Tá bom, mas para ter uma experiência da Torre de Pizza, eu não preciso ir lá. Se a minha experiência for meramente visual, já vai estar ocorrendo agora, né? Porque eu vou estar com uma foto que eu tirei, ou alguma foto que eu tenho no computador. Se a minha experiência de memória, eu vou estar acionando agora essa memória. Se a minha experiência de tato, de chegar lá e querer ver aquilo em vivo, como diria, tudo bem, eu me desloco até chegar lá. Mas a experiência em si não precisa do tempo e do espaço para ocorrer. Ela pode precisar de você apanhar essa entidade experimentadora, né, e mover ela até o ponto em que você queira para ter experiência. Sendo esse mesmo deslocamento uma experiência em si. Mas não como as pessoas pensam, né? É aquela questão, né? Será que realmente esses objetos estão lá fora? O que é o objeto que a gente está vendo, né? O que se chama de objeto? Objeto é somente uma construção sensorial, né? Que é processada, quer dizer, é uma construção do corpo sutil processada através dos seus instrumentos sensoriais, através dos seus condicionamentos, dos seus karmas, né? Se a percepção ocorresse dessa maneira, você ficaria sem a experiência do campo no qual ela ocorre. Mas isso é impossível, porque o campo de experiências é você. Você é a luz que ilumina esse campo de experiências, inclusive a entidade experienciadora, né? E você nunca está ausente. Esse campo só está aí porque você, consciência, ser pleno, sempre está aí. Sempre está aí, sempre está aqui, sempre está. Esse campo só está porque você sempre está, né? Vale a pena refletir sobre esses pequenos aspectos que ele colocou aqui, né? Você não tem como provar fisicamente essa afirmação. Por que você não tem? Porque a própria entidade que está querendo esclarecimento por isso, ela é um objeto sujeito às mesmas limitações de percepção que ela usa para conhecer outros objetos, né? Então,
outra coisa interessante que ele fala, que o único acesso para entender essa afirmação é permitir que a escritura revele a lógica. O que você pode fazer para que a escritura revele a lógica? Questionar. Né? Questionar essa entidade experienciadora e as conclusões que ela tira, né? Com base no senso comum, com base no condicionamento, com base no ego coletivo, com base nas impressões pessoais dela. Né? Você tem que permitir isso, preparando a sua mente para que ela vá ficando cada vez mais adequada ao entendimento das escrituras. Né? Uma mente adequada ao entendimento da escritura é uma mente que não bota aquela coisa, mas, porém, e se não for assim. Uma mente adequada ao entendimento da escritura é quando ela vê uma colocação numa escritura e aquilo bate nela com perfeição. Pum! É como se fosse uma luz batendo. É um entendimento que ocorre. Então, vocês querem? O que você achou disso tudo que o Fábio colocou, depois foi sendo colocado aqui? Muito obrigada. Muito obrigada pela clareza. Foi excelente. Entendi muita coisa. Né? Dá para ver a importância, né? Para mim, estava ainda obscuro essa relação do objeto e da mente sem tempo e espaço. Isso me clareou totalmente agora. Compreensão foi total, até com o exemplo que foi colocado aqui, né? E até estou aqui, assim, olhando as coisas agora e tá meio estranho. Estou falando, puta, faz todo sentido, tudo acontece mesmo na mente. Acontece no no seminário eu estou tentando compreender o que é isso que o objeto acontece na mente. Parece que está caindo a ficha aqui, nesse sentido, porque foi interessante tudo que você colocou aí, o Fábio também. Obrigada, viu? Nada. O que você está vendo aí é a sua mente funcionando, ela é isso aí. As cores, tudo, as impressões que vão sendo trazidas, o diálogo que a gente está tendo. É o seu corpo sutil. Não, mas o que eu estou dizendo que está tudo meio diferente, é porque daí você consegue ir compreendendo que tudo acontece na mente, sem tempo e espaço. Você, de certa maneira, consegue perceber o conhecedor, né? Sim, perfeito. Não a mente, daí o que está estável. Esse é um bom corte, esse aí. Isso é um recurso que pode ajudar muito. Você realmente consegue entender e compreender um algo estável, né? Mas não é uma experiência. Porque está sempre aí, como é que vai ser uma experiência, né? Tudo depende disso. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Ou eu posso pular aqui para o mundo está lá porque eu o vejo? Vou fazer um comentário breve, Alex, dessa parte final, pegando um gancho com o que você estava falando, né? Então, nessa colocação final que ele fala que o campo de experiência é você, né? Então, uma maneira da gente verificar isso é, como você estava falando, né? Eu vou colocar em outras palavras, assim, a gente entender que não há uma mente se deslocando entre as experiências e, essencialmente, a consciência, ela jamais se desloca. É o campo que está se deslocando, né? Em nós. Sim, exatamente. Então, essa é uma maneira da gente explorar também. E outra maneira da gente explorar essa afirmação que o campo de experiência é você, é na experiência, né, qualquer experiência, né, aqui no ambiente que eu tô, mesa, cadeira, os brinquedos das crianças jogados aqui na sala, a gente aqui experienciando virtualmente todos os jivas que estão aqui. Então não há distância, né? Toda essa experiência ela ocorre, ela é revelada no âmbito da mente.
ela não poderia ocorrer independentemente para esse Jiva que está fazendo essa investigação, e a mente, que é onde toda essa experiência é revelada, ela é revelada, ela é vivificada pela essência que ela é como consciência, né? Então não há nenhuma distância entre essa essência que revela e possibilita todas as experiências no âmbito da mente e as experiências em si, com a diferença que as experiências elas não podem existir independentemente. A gente pode ver todas as experiências, todos os objetos, como a gente explorou lá no Panchadasha com o professor, simplesmente como existência. Esse é um exercício muito legal também, né? Isso é Todas bacana. as experiências eu reduzo elas à existência. Cada uma dessas existências vai ter diferentes atributos, mas existência em si é independente de todos os atributos e é sempre presente, é sempre existente, né? Então, todos os objetos são essencialmente existência. A gente pode praticar ver todos os objetos simplesmente como existência. Pois é. É uma boa colocação. E a gente ainda pode amarrar essa colocação mais em uma, porque existência só tem uma. Senão você teria uma miríade de existências, né? Mas Exato. tudo é existência. E consciência também, só há uma, né? Só tem um algo que permite tudo ser conhecido e que é ciente de si. Então, existência é igual a consciência. É quando dá para ver que os objetos são consciência também, né? São consciência e existência. É muito legal juntar, ficar sempre com esses dois juntos, né? Onde você vê existência, veja consciência. Onde você vê consciência, veja existência. Um dos ganchos mais fortes para isso é quando o indivíduo pergunta, né, um para o outro: você está consciente? O indivíduo, sim. Então, sim, eu sei que estou consciente. Então, eu sei que eu existo e eu sei que estou consciente de que existo. Né? O cara parte dele e aí ele começa a pegar esse olhar e jogar em volta, né? São contemplações mesmo, né? A gente está vendo aqui que a contemplação, depois desse tipo de explicação, é simplesmente fundamental, né? Tem que contemplar mesmo. Volta e meia, o mais tempo que puder aí, no dia a dia da gente, a gente aplica isso o tempo todo. Isso não te torna incompatível com atividade nenhuma em mídia. Pelo contrário, por incrível que pareça, vai fazer com que você se torne um executor bem superior ao que era. Né? Essa engrenagenzinha, né, que está aí mexendo pequeninas coisinhas nesse grande sistemão, vai funcionar bem melhor. Então, ele vai explorar aqui um outro gancho, né, uma outra âncora muito poderosa do sistema de entendimento dual. O mundo está lá porque eu o vejo, né? Porque a âncora que a gente tem é o contrário, né? A próxima afirmação pode ser difícil de entender. Na realidade, os objetos que conhecemos através da experiência são gerados pelos sentidos, e os sentidos são gerados pela mente. Isso significa que eu não vejo o mundo porque ele está lá fora. Significa, sim, que o mundo está lá, que eu chamo de fora, porque eu estou vendo o mundo. Em outras palavras, é um mecanismo de projeção, Maya, está operando por trás do meu corpo sutil, o qual está gerando a aparência de um mundo objetivo. Isso aí, cada vez mais a ciência está entrando nisso e ela chegou às mesmas conclusões, né? O que a gente experimenta é uma tremenda de uma subjetividade a qual a gente carrega com cores para tentar tornar isso objetivo, com compreensões, leituras. Uma ciência interligada à física de partículas elementares aponta que uma análise dos constituintes de um objeto em qualquer nível da criação nos leva de volta ao ponto em que é impossível identificar o objeto
como nossos sentidos o percebem, o que implica que o que vemos é uma construção dos nossos sentidos. Isso para a ciência ficou uma coisa clara, né? O que a gente chama de mundo é uma construção sensorial, né, que é trazida, integrada e processada por um sistema muito complexo, que a ciência fica insistindo em dizer que é o cérebro, e que o Vedanta, muito sabiamente, coloca num nível bem mais sutil, bem mais complexo e bem mais amplo, que seria o próprio corpo sutil, né? É importante notar que a inferência é o meio válido de conhecimento. Por que ele está falando isso? Por quê? Ele está falando isso para que você aprenda a rastrear a causa pelos efeitos, né? Rastreando a causa pelos efeitos é que você desconstrói a autonomia dos efeitos. Eu não sei se eu me fiz entender agora, né? É rastreando a causa através dos efeitos da causa que eu entendo que os efeitos dependem da causa, né? Eu infiro que há uma causa para aquele efeito, porque eu não consigo dizer que aquele efeito é real em si. Então, muito embora eu não veja esse sistema funcionando, eu consigo decompô-lo, eu consigo pegar o efeito dele e decompor, e mostrar que nessa decomposição eu não consigo afirmar que o mundo tem que estar lá fora. Não, o mundo é uma construção do corpo sutil integrado com os instrumentos de percepção. É isso com os meios de percepção, né, em qualquer nível, sutil e denso. Isso que é o mundo que a gente vê. Tem vários exercícios para desconstruir isso. Tem um livro muito bacana do Greg Good, que ele vai mostrar essa desconstrução, né, de como se os sentidos estivessem te dando um mundo denso, um mundo palpável. E uma das experiências mais legais é quando ele desconstrói o tato, né? Ele reduz o tato ao mero conferidor de textura. E essas experiências são muito legais, a gente pode tocar nelas. Eu vou ver se eu encontro onde é que está esse livro. Ele tem umas coisas muito legais, porque ele desconstrói esse modo de visão. Então, esse sistema que o Vedanta usa, ele é muito eficaz, né? Você vê lá um efeito. Na visão dual, você entende que o efeito ele é real em si. Só que você começa a decompor ele começa a perder substância. Então, o que você infere? Que tem uma causa. Qual é a causa? Primeiro, você vê esses movimentos todos ocorrendo. Você infere que tem gunas em atuação. O Vedanta chama essas forças de gunas. Então você já passa a entender as gunas pelo funcionamento delas. Finalmente, você acaba inferindo que as gunas são objetos também, porque você está ciente delas, embora você não esteja ciente propriamente delas, com os seus aparatos perceptivos, e sim com sua compreensão, com o seu intelecto. Então, o último passo é quando você entende que as próprias gunas são objetos e que elas têm uma causa também. Aí você começa a ficar claro para você que o que você chama de manifestação, ele é um efeito de uma causa. E essa causa é você, a consciência, através de um sistema de projeção, que é Maya, como ele disse aqui. Isso aqui, a gente agora está entrando no modo de desconstrução que exige muito tempo, muita contemplação, o uso disso aqui no cotidiano, muito disseminado, quando você está falando com alguém, quando está vendo seus pensamentos, quando você se sente aborrecido ou contente por alguma coisa. Agora é que a gente está sendo transformado em investigador mesmo, né? Aqui está como a percepção funciona do ponto de vista do corpo. A mente recebe estímulos dos sentidos. Olha, do ponto de vista do corpo, hein? Olha a marra que ele fez aqui. Como é que a coisa é vista partindo do nível de entendimento do corpo? A mente recebe estímulos dos sentidos
e os integra em pensamentos que representam os objetos que parecem estar longe de nós. Bom, só nessa frase aqui, ele dá um material aqui para você inferir que é simplesmente espetacular, né? Olha só, os estímulos dos sentidos, eles são integrados como? Qual é o resultado da integração dos estímulos dos sentidos? Essa integração resulta em pensamentos, né? Então, esses pensamentos representam os objetos que parecem estar longe de nós. Isso está querendo dizer o quê, gente? Que o que nós chamamos de objetos, em última instância, é pensamento. Por isso que você vê esses gurus dizendo o mundo é um monte de formas, pensamento. É isso que eles estão querendo dizer. O que vocês estão vendo são formas, pensamento. O cara diz, aquilo ali é um objeto. No fundo, o que você está vendo é um pensamento. Esse mecanismo aqui de formação, ele vai derrubar muito engano que a pessoa pode fazer na vida dela. Se ela entender que todo objeto que ela está vendo e que ela está lidando, em última instância, é pensamento. Seja objeto sutil, seja objeto denso. A gente está lidando com pensamentos. Um objeto extremamente sutil aqui, que a gente tenta delimitar, mas a gente sabe que não dá. Como é que é? É o ser pleno. A gente está tentando delimitar ele. E a gente tenta, não porque a escritura e o ensino falam isso. Na verdade, eles falam para a gente não fazer, mas a gente tenta. Se você olhar bem, o que você vai ter sobre o ser pleno vão ser pensamentos que vão tentar traduzir para você da melhor forma possível o que é o ser pleno, embora isso não seja possível. O ser pleno não é sequer um objeto que possa ser delineado. Mas repara como você está sempre formando categorias de pensamento. Quando você olha o objeto físico, a categoria formada é muito imediata. Eu não preciso conhecer todas as árvores do planeta para você me apontar uma árvore que eu nunca vi e você me dizer que aquilo ali é uma pedra. Eu vou dizer, não, meu amigo, o que você está me apontando à distância ali é uma árvore. Eu já tenho pensamentos estruturados que conseguem, né, fazer uma leitura rápida e equivaler esses objetos que eu estou vendo. Mas, no caso, quando a gente vai entrando nessa linguagem abstrata, em relação ao ser pleno, a gente tem que notar em nós várias construções de pensamentos sutis que vão tentar amarrar isso. Então o ser pleno é isso, então ele é aquilo. Não é que a gente queira fazer isso. O funcionamento automático do nosso sistema de conhecimento vai tentar gerar esses paralelos, né? E cada vez que a gente gerar um, a gente vai ter que reduzir essa categoria, a gente vai ter que abandonar essa categoria depois de um tempo, tá? Então, olha que coisa interessante, né? Assim como os objetos materiais, os sentidos, né? O nosso mundo fazem parte da projeção de Maia na tela não dimensional da consciência, tá? Então, os nossos sentidos e os objetos, eles são qualquer objeto, né? São objetos mais sutis, são esses sistemas de aferição que vão ficar lidando com os objetos para os quais eles foram desenhados, né? E, em todo caso, se a gente for incluir o corpo como um dos muitos objetos do mundo, ele também é experimentado como um pensamento na mente. Esse aqui é um grande X da questão, né? E quando percebemos esse fato, o contínuo de espaço-tempo repentinamente entra em colapso. Obviamente, não colapsa fisicamente, porque é apenas uma projeção, né? O contínuo espaço-tempo, ele é uma projeção, então não vai colapsar fisicamente. Colapsa como uma localização que é diferente de você. É como se ele estivesse dizendo que essa ideia, esse contínuo espaço-tempo, fosse mais um objeto do qual você tem ciência, que para ocorrer tem que estar ocorrendo você. Você está sempre presente. E esse contínuo espaço-tempo nem sempre. O mundo dimensional só está presente quando é um objeto de pensamento. Olha que coisa interessante isso aqui. Ó, vamos voltar aqui para algumas frases, né? Em todo caso, se incluirmos o corpo, ou seja, em todo caso, quer você tenha entendido isso ou não,
Se a gente for incluir o corpo como um dos muitos objetos do mundo, ele também é experimentado como um pensamento na mente. Você sabe quando é que você esquece do seu corpo? É quando a sua mente está focada em outro objeto. Por isso que ele está dizendo que, em última instância, o seu corpo é experimentado como um pensamento. Ele é uma representação. Eu vou avançar por dois caminhos nisso. Tá? Um é o próprio entendimento do que é o seu corpo. Você não tem como experimentar todo o seu corpo. Vocês já repararam nisso? O que vocês... Isso, no seu dia a dia, você vai notar que várias vezes, como já foi falado aqui, você perde a noção do seu corpo, especialmente quando você está concentrado em outras coisas. Ocorre assim também com as sensações. Ó, às vezes você também está tão envolvido numa conversa, está tão envolvido com algo que você está vendo, que uma pessoa te chama, você nem ouve. Você nem ouve. O seu sentido de audição para aquele posicionamento, para aquele entendimento, ele sumiu. Você está interessado em outra coisa. Então, você tem que olhar isso com cuidado, né? No fundo, o que você diz? Eu? É só um pensamento, gente. Olha quantas vezes isso aí desaparece no dia a dia. Quantas vezes? Quantas? E a gente acha que precisa ter uma grande experiência para esse sentido de eu desaparecer. Não. Olha na sua experiência diária. Às vezes, muitas pessoas gostam de dirigir, adoram dirigir, elas têm a impressão de que elas somem. Elas até brincam, falam, pô, quando eu dirijo não penso em nada. A pessoa está tão entregue àquela direção que o eu dela ali sumiu, ela não está com referência nenhuma sobre ela. Assim. Eu sou assim, eu penso isso. Não, ela está lá só dirigindo. Entendeu? Todas as vezes que você se absorve no objeto de modo suficiente, o outro objeto, que é o seu corpo, que obviamente, tal como o objeto no qual você está absorvido, que é um pensamento, também esse corpo é um pensamento. Todas as vezes que eu me absorvo muito no objeto, os outros objetos somem. Essa é a base da concentração. Eles desaparecem. Aí vem de novo aquela frase de muitos sábios: a mente se molda no objeto no qual ela está pensando. Vamos mudar um pouquinho isso, né? Os objetos aparecem na mente num grau de concentração grande e tomam todo o espaço daquele entendimento e excluem todos os outros objetos. Observa o seu modo de pensar e vê se ele não ocorre assim. Dê uma olhada nisso no dia a dia, com muito cuidado isso aqui. Por isso que ele disse que, olha só, se incluirmos o corpo como um dos muitos objetos do mundo, ele também é experimentado como um pensamento na mente. E quando a gente percebe esse fato, o contínuo de espaço-tempo repentinamente entra em colapso. Né? Colapsa porque o que acontece? Deixa de ser algo diferente de você. Né? O mundo dimensional só está presente quando você transforma ele num objeto de pensamento. Né? O contínuo espaço-tempo colapsa. Não colapsa fisicamente, porque é apenas uma projeção. Ele colapsa como uma localização, entendeu? Como uma referência. Amanhã, eu vou estar lá amanhã. Eu estive agora na minha casa. O que ele está querendo mostrar é que você perde um modo de se referenciar em relação ao tempo, seja o tempo futuro ou o tempo decorrido. É como se isso, apesar de você usar, não fizesse muita relevância para o que você sabe de você mesmo. Né? É só um modo de você se referenciar. É como se o espaço-tempo fosse mais advérbios de localização do que realmente um modo de se identificar em determinada experiência. Aqui, o que eu estava falando antes, ó. Onde está o seu corpo quando você está dormindo ou quando você está pensando em outra coisa? Sumiu. Sumiu, cara. Quando você está pensando em outra coisa, você está pensando nessa outra coisa e não no seu corpo. Quando você está dormindo, você não está usando o seu corpo físico.
Ou você está usando o corpo de sonhos, ou você está basicamente reduzido ao prajna vritti, né? Aquele vritti bem tênue, né? Literalmente imperceptível para o corpo sutil. Sem que você tenha ciência, mas sabido isso por Ishvara, esse corpo ele vai ocupar um pequeno ponto no espaço sem limites. O corpo colapsa porque você não está pensando nele. Se você estiver pensando um pensamento árvore, como resultado da percepção direta ou memória, a árvore existe enquanto o pensamento permanece. Mas quando a mente toma forma de outro pensamento, a árvore desaparece e você desfruta de um pensamento, experiência diferente. Mas você nunca experimenta nada fora da sua mente, a qual é o seu principal instrumento de experiência e conhecimento. Quando nos referimos à mente como um instrumento de experiência, a dualidade está presente, porque a palavra instrumento implica um agente, um ser consciente que maneja o instrumento. Portanto, olhar a realidade a partir do instrumento de experiência não é liberdade, não é conhecimento não dual. Como obtemos conhecimento não dual? Né? Se você está olhando a realidade a partir do seu instrumento de experiência, você está se tomando fundamentalmente como um corpo sutil. Né? Não tem como negar isso. Fundamentalmente, você vai estar se tomando como um complexo corpo-mente. Né? Se você se toma como um complexo corpo-mente, ou seja, se você entende, aceita que você está limitado pelo complexo corpo-mente, você vai ver um monte de objetos limitados exatamente pelas mesmas faculdades com as quais você está se limitando, sem você saber que quem está botando essa limitação nos próprios objetos também é você. Porque, no fundo, os objetos são apenas construções na sua cabeça, na sua mente. Né? Eu vou dar uma parada aqui, que isso aqui é muito denso. Muito denso. Tem muita coisa muito bacana aqui. Tem muita dica aqui, olha. Se eu estiver pensando um pensamento coisa qualquer, como resultado de percepção direta, ou seja, eu estou olhando o objeto, ou eu estou me lembrando dele, esse objeto existe enquanto o pensamento permanece. Tá? Dentro do âmbito do seu instrumento de percepção, não adianta você dizer que o objeto continua existindo quando ele sai da sua mente. Sabe por quê? Porque quando você diz que ele continua existindo quando o pensamento dele sai da sua mente, na verdade você acabou de trazer ele de volta à existência. Vocês percebem essas nuances? São delicadezas. O intelecto ele vai ficando muito delicado, muito afiado. Né? Vocês percebem isso? Então, a rigor, se vocês forem olhar rigorosamente a experiência, quando você diz que um objeto ele só existe como um pensamento, isso implica que quando não existe esse pensamento no seu corpo sutil, no âmbito da sua experiência, naquele instante, o objeto deixou de existir. Aí, como eu estou dizendo, você pode fazer um argumento, você pode dizer assim, mas de qualquer modo, o objeto continua lá. Tá, isso é uma inferência válida, tá? Ninguém está questionando isso. Mas você tem que também saber de uma coisa, que quando você está falando agora disso, você trouxe de novo o objeto para o seu campo de experiência. São sutilezas, e você tem que estar muito atento. É porque com base nessas sutilezas que você vai entender como é possível ficar absorvido em contemplação ou não. É desse jeito que a coisa vai acontecendo. Vocês compreendem como é que a gente vai trazendo pensamentos e tomando esses pensamentos pelos objetos? É assim que vai funcionando a coisa. É assim que ela vai andando. Você pode prestar atenção nisso em qualquer situação. Aí, olhando para a tela, olhando em volta, ouvindo som, recordando de alguma coisa. Observa como o fundamento é sempre o mesmo.
né? Uma vez eu vi um cara assim, muito afamado aí por fora, que dá muito satsang, né? E ele falou disso, mas ele falou de um jeito que quem estava ouvindo não entendeu. Ele disse assim, não, quando o objeto você não está pensando nele, ele não existe. Ele se esqueceu de dizer para o cara que o objeto não existe no âmbito da experiência do inquiridor. Mas, pela inferência, você deduz que provavelmente aquele objeto vai estar lá. Embora você não tenha certeza, você vai ter que comprovar. Nem que seja um mero olhar, entendeu? Mas ele não conseguiu fazer essa separação legal, porque ele não conseguiu mostrar para o indivíduo que ele estava interessado única e exclusivamente no âmbito da experiência dele como entidade experienciadora, como Jiva experienciador mesmo. Era isso que ele estava falando para o cara. Mas como ele não fazia essas divisões, né, como ele não tinha essa didática, o indivíduo não pegou, não entendeu. Disse, não, esse objeto continua existindo. Ele não conseguiu dizer não no seu modo de experimentar, nesse momento agora ele sumiu. Se esse estudante tivesse sido orientado a entender o funcionamento do corpo sutil, de que tudo o que está acontecendo, que o corpo sutil registra, é um monte de pensamentos que depois ele vai chamar de objetos, o inquiridor teria entendido a explicação que ele teria dado, né? Então, para vocês verem como é que toda aquela elaboração do Vedanta que vem antes disso aqui, como é que ela é fundamental. Por isso que sempre foi feito um apelo aqui para que a pessoa entenda bem como é que o Vedanta dispõe os instrumentos dele de análise e estudo, para que chegue no momento desse e a pessoa consiga compreender o que está sendo falado, né? O Alex? Oi, agora deixa eu só terminar aqui, peraí, só um momentinho. Agora, olha só, ele está fazendo uma concessão aqui. Não vai dar para explicar isso agora, porque eu acho que ele vai resolver isso no subtítulo seguinte. Mas olha que interessante, ele vai fazer uma concessão aqui, ó, último parágrafo. Quando nos referimos à mente como instrumento de experiência, a dualidade está presente. Tá? Não que a dualidade exista em si, hein? Olha que coisa interessante. Por que ela está presente? Porque a palavra instrumento implica um agente. Então, o que implica? Implica um cara que pensa, um cara que estende a mão para pegar alguma coisa, um cara que toma várias ações deliberadas por ele mesmo. O que ela está implicando aí? Quando a gente fala em instrumento de experiência, a gente está querendo dizer que a gente está levando em conta que existe, de fato, um fazedor, existe um pensador, existe aquele que busca frutos de suas ações, tá? Por quê? Porque ele é o cara que supostamente estaria manejando esse instrumento de experiência, né? Então, quando a gente fica ao nível da experiência, é inevitável que a visão que a gente vai ter do mundo é dual. Eu e o mundo lá fora. É inevitável, né? Então, ele está resumindo aqui. Olhar a realidade a partir do instrumento da experiência não é liberdade, não é conhecimento não dual. Então, não é através do instrumento da experiência. Se não é através do instrumento da experiência, não vai ser através da memória que você adquiriu, através do instrumento da experiência. Não vai ser através de suposições que você possa fazer com base em conclusões que você está tomando, com base na memória, na experiência não dual. Não é assim que o conhecimento não dual vai aparecer. Ele vai aparecer através dos ensinamentos do Vedanta. Os ensinamentos do Vedanta é que vão desembaralhar você desse vício de ficar agradado. O mundo está lá porque eu o vejo, né? E toda vez que tiver uma dúvida, quando ele está usando esse ferramental do Vedanta para avaliar isso,
dedica o tempo que for necessário a elucidar essa dúvida em cima da ferramenta que está sendo usada, né? Se tem dúvida como o corpo sutil funciona, então, aí volta para o funcionamento do corpo sutil, né? Tenta apoiar como é que ele funciona assim, com base na constituição dele, fundamentalmente sattva, né? Um conhecedor. Então, ele vai estar sempre acionando essa função, a única função mesmo, né? Ver essas coisas que ele incentiva aqui, né? A ver como é que a física quântica ela está apontando que o mundo, como a gente vê, é só uma construção mesmo, é um processamento dos estímulos sensoriais, né? Essas coisas que a Betânia está concluindo aí, isso dá umas mudanças de visão mesmo, né? Quando você começa a ser sacudido por essas contemplações, né? Isso vai te dando mudanças de como você vai vendo mesmo. O que é que você está vendo, afinal de contas? Né? Olha que coisa interessante. Onde é que isso está acontecendo? Mais interessante ainda essa pergunta, né? Como é possível isso estar ocorrendo? Será que eu consigo repetir uma experiência igualzinho a outra? Né? Mesmo que pareça que eu esteja repetindo ela igualzinho, olha nos detalhes, nos ínfimos detalhes, para ver se você repete uma igualzinho a outra. Né? Que objeto, que mundo é esse que a gente está dizendo que parece tão consistente? Né? Que mundo é esse? Que ele nunca tem um objeto que está dando aqui. Esses exemplozinhos que ele vai dando no livro são muito importantes para isso. Sim, e, de novo, né, sempre que tiver uma dúvida no modo como ele está usando esse ferramental, volta lá para a dúvida, reestuda ela, pergunta. Se não conseguir responder por você mesmo, pergunta no grupo, pergunta para quem puder responder, quem não souber, passa para quem sabe. Né? Agora é que a investigação começou para valer mesmo. Antes era tudo ferramenta. Era um modo de você lidar, né? Era uma ferramenta para você lidar com o quê? Uma construção, gente. Isso é muito louco. É uma ferramenta que foi usada para lidar numa construção dual e mostrar que essa construção não é válida. É isso que é bacana. Todo ferramental ele é meticulosamente desenhado para isso, né? Para ver, afinal de contas, do que se trata esse tal de conhecimento que a entidade experienciadora acha que tem, né? Tudo isso é desenhado meticulosamente para isso, para você começar a questionar isso tudo. Você experimenta alguma coisa fora do seu corpo sutil? É como o Fábio falou, todo aquele cenário ali no qual ele está inserido, tudo aquilo ali, no fundo, é a tradução que o corpo sutil dele está dando para ele do campo. É como o corpo sutil dele está dando aquilo, né? Se isso é um alerta, né? Porque, veja bem, se isso ocorre com objetos que nós chamamos de densos, imagina com sutis, né? Imagina a quantidade de leituras que nossas estruturas sutis fazem o tempo todo, fazendo o que com o campo? Valorando ele, dando atributos que o campo em si não tem. Olha só que construção é feita, né? Praticamente é uma criação, é o próprio Ishvara, né? É muito bacana isso a partir de agora, viu? A coisa começa a ficar bacana. Agora sim, agora está integrando isso aqui tudo. Bom, o Henrique tinha uma pergunta. Ô Henrique, você está aí ainda? Estou, sim. Não, não é uma pergunta, não, é que curiosamente hoje estava esse negócio do coronavírus, gravei uma tive que estou gravando aula, né? Para passar aí. E justamente esse negócio de que não existe nada, existe até você observar, isso está muito bem claramente provado na física quântica, na mecânica quântica, né? Na Convenção de Copenhague, né? Isso foi provado claramente, né? Essa disputa que existia entre Einstein e Bohr, né? Que ele chamou de efeito fantasmagórico, né? O Einstein chamava de efeito fantasmagórico, né? De entrelaçamento quântico. E basicamente mostra isso, nada existe até você observar, né? Ou seja, e isso é mostrado muito claramente, né? Com o teorema de Bell, né? Ele terminou
digamos, respondendo essa disputa durante muitos anos, né? E isso é muito interessante, né? Porque o Vedanta traz isso claramente também, né? Muito bacana. O cara, como se diz, o cara não estudaram mecânica quântica, mas... É, é bacana isso, né? Porque o cara ele chega à mesma conclusão que o físico quântico, só que a única coisa que ele faz é aplicar um conhecimento que mostra para ele como questionar meticulosamente a experiência ordinária dele. Isso é muito bonito. Né? Esse negócio de entrelaçamento quântico muito bacana, porque o que acontece, né? Assim, rapidamente, não quero tomar tempo para você. Quando você entrelaça dois spins, quando você muda o spin de uma, a outra muda instantaneamente. Então Einstein dizia, não, isso não pode ser, isso violava, né, o princípio dele, que era o mais rápido da velocidade da luz, né? Mas isso era mais rápido que a velocidade da luz. Aí, então, faz muito tempo, e aí o Bohr dizia, não, só quando você vê uma partícula, o spin de uma, a outra adquire o spin contrário. Isso é o que acontece. Ele dizia, Einstein, não, quando você vê, já uma já estava girando num sentido e a outra já estava girando em outro sentido. Então, não sei se deu para entender a disputa. Então, passou muito tempo até que Bell, ele, que se conhece como Teorema de Bell, ele, digamos, resolveu esse problema e mostrou claramente, depois fizeram a experiência de que Bohr estava certo. Só quando você vê uma partícula, o spin de uma, a outra adquire o spin contrário. Só quando você, como você disse, você não sabe o que está acontecendo atrás da cortina, só quando você abre a cortina. Sim. Só quando você corre a cortina é que você vê o que está acontecendo. Antes, está acontecendo tudo e não está acontecendo nada. Simplesmente assim. Quando não tem observador, ou seja, a lua existe só quando você olha para ela. Quando você não está olhando, essa lua não existe. Ponto, acabou. Exatamente. Mas literalmente isso, não é algo assim, é literal. Literalmente. Então, tudo mental mesmo, tudo é mental, né? Muito, muito bem essa parte, nossa, fantástica, né? Tudo é mental. E aí também me remete a esse negócio do primeiro princípio hermético, né? O primeiro princípio diz, tudo é mental, ponto, acabou. Tudo é mental, acabou. O que a gente chama de mundo é uma construção do corpo sutil mesmo. Nossa Senhora. E isso está também na própria projeção primária de Shivara, né? Também. É o mesmo princípio. Para meditar. O universo é a grande mente cósmica, né? Isso, Dá para fazer essas analogias. Quando a gente vai entrando no Vedanta, a gente vai entendendo como é que os caras vão falando isso, né? Por que eles falam essas coisas, né? Aí você vê que todos eles estão certos, isso é muito bonito. O Vedanta é tão elegante que ele ainda confirma os outros quando eles estão certos. É muito bacana isso aqui. Aí você começa a entender tudo. Você vai ler uma escritura sufi e você entende. Você vai ler uma de Soto Zen e você entende. Você vai ler uma taoísta, você entende. Aí você começa, você vai ler, pois é, mas olha, tanta escritura falando da mesma coisa, não é que dá para entender tudo mesmo? Olha que coisa bacana, tudo vai ficando claro, né? Bom, alguém quer colocar mais alguma coisa sobre esse assunto aqui que a gente viu? Eu acho um assunto muito denso e realmente eu vou reler isso aqui porque é bom reler, viu? É bom reler. Alex, eu acho que isso nos leva a uma desconstrução total, né? Não Sim, fica pedra sobre pedra em cima desse negócio, não fica nada. Total. Fica nada, nada. Agora você imagina, né? É o que eu falei um pouco antes. Se até o mundo que a gente chama de objetivo, ele fica desconstruído, imagina o seu mundo privado, né? O mundo psíquico, né? Que a gente diria que constitui, né? Eu sou assim, eu penso assim. Você vai ficar ciente de que isso é um monte de padrões, né? São objetos que você está criando aí. E você está criando a cada instante. Cada instante eles são reeditados. Aí é engraçado que o indivíduo diz, eu sou assim mesmo. Ele não sabe que ele está recriando a experiência dele e refazendo aquilo. Ela é muito interessante, ela é muito simples. As nossas construções, através dos sentidos, elas podem ser muito críveis, né?
né? As pessoas acham que realmente estão olhando uma árvore lá longe, elas acham que elas estão ouvindo um som, né? Elas estão ouvindo som, né? Na verdade, tudo isso colapsa instantaneamente, né? O tempo todo. Só tem a experiência livre e sempre contínua, só existe isso. Um dos sentidos que mais prende a gente, porque com a visão e com a audição é relativamente fácil, né? Com o gosto, o olfato, um dos que mais prendem é o tato. Tem uma brincadeira que eu sugiro vocês fazerem. Ela é muito simples. Você pega a sua mão e sem olhar para a sua mão, porque senão você vai ficar reforçando, né, uma imagem, né, vai ficar reforçando o objeto com mais um sentido. Não é isso, né? Tenta entender o seguinte processo. Você pega a sua mão, sem olhar para ela, bota ela em qualquer superfície. Qualquer uma. Fica sem olhar para ela. Aí você vai ver uma sequência de construção, né, de objeto acontecendo. Qual é esse objeto? Minha mão está assim, sobre a cama. Tá. Então vamos com calma nisso aí. Você vai ter duas vertentes de pensamento muito importantes aí. A primeira, ela vai estar lidando só com uma impressão de toque, né? Só uma impressão de toque. É textura, como a gente chama. É textura. Você vai estar, na verdade, sentindo uma textura diferente da sua, né? A outra vertente, ela vai estar para construir um direcionamento de experiência. Olha que sacanagem, né? No final das contas, se você deixar essa construção ocorrer sem prestar atenção nela, você realmente vai achar que o seu toque ele está limitando, né, a superfície da sua mão da superfície da cama. Mas se você observar essas construções ocorrendo simultaneamente e ficar prestando atenção só no toque, você sabe o que vai ocorrer, gente? Vocês vão ficar com uma impressão muito estranha. Vocês não vão saber exatamente onde está começando a sua mão e onde está começando a cama. Isso é uma coisa que a pessoa deve fazer. É um exercício muito desconcertante. No começo pode dar errado várias vezes, porque você vai estar apoiando, vai tentar construir uma experiência conforme o condicionamento e vai inventar a tal da mão ali que está sentindo o limite, né, entre a mão e a cama. Mas vai praticando. Você deixa o corpo criar a imagem, deixa a mente criar a imagem da mão à vontade. Mas fica só no que a gente chama de sensação, você vai notar uma curiosíssima perda de limite entre a sua mão e a cama. É uma experiência muito engraçada. Pode ser feito também quando você senta numa almofada, até numa cadeira dura. É muito interessante quando a gente faz isso com esses recursos táteis que a gente tem, né? Que, em geral, é o recurso sensorial ao qual a gente atribui mais solidez, né? E ele pode ser desconstruído assim, né? O tato não vai conseguir lidar, rapaz, nem a divisão entre um objeto e o outro, se você não apoiar isso com outros sentidos, com outros recursos, né? Você sabe quais os limites do objeto no qual ela está posada. Vale a pena brincar com isso. Ô, Alex. Alguém alguma outra coisa? Algum outro brinquedo? Oi, Alex, Ronaldo. Tudo bom? Tudo bem. Eu já fiz essas experiências aí e realmente isso que você fala é muito real. Eu senti isso. A partir do momento que a mente entra no meio, ela vai fazer a divisão. Tá? Ela vai. Inclusive, se você notar, mesmo você não vendo a mão, já tem uma imagem pré-criada da mão na mente. Né? Sim, sim. Outra coisa, agora, se você for mais fundo ainda na experiência, você vai descobrir que você só está experimentando o conhecer. Isso é muito... Na realidade, você não experimenta uma mão, você experimenta o conhecer. Exatamente. Tá, que seria a consciência, não a consciência universal, é a consciência refletida no corpo. Na realidade, se você for ver, no fundo, você nunca experimenta objetos, você sempre experimenta a consciência. Tudo acaba na consciência. Né? Outra coisa interessante,
que eu já fiz a experiência também. Não existe o objeto e a visão. Existe apenas o ver. Isso. Objeto e visão é uma separação criada pela mente. Então, os dois são interdependentes. Não existe uma separação real entre a visão e o objeto visto. Existe apenas o ver. E se você for mais fundo, você vai chegar à conclusão que não existe o ver, existe o conhecer. Do ver. Existe o conhecer. Você reduz o ver ao conhecer. Isso fica muito... É a própria luz, né? Que é o que a gente chama, é a luz. É a luz, isso. É muito sutil isso, mas aí você vê a coisa na prática, né? Então, eu já fiz essas experiências, algumas experiências no sonho. E eu me toquei no sonho, no braço. Então, eu disse assim, antes de dormir, eu dei uma autossugestão, em que eu ia tocar o braço para ver se a sensação que eu sentia de solidez no sonho era a mesma que eu sentia no entre aspas, o mundo real. Cara, é a mesma sensação. Então, o que eu cheguei à conclusão, o que eu cheguei à conclusão é que é tudo vassana, inclusive a sensação são coisas que o corpo sutil foi aprendendo, que a mente foi aprendendo ao longo da tua vida, e você guardou essas impressões. Então, quando você toca no teu braço, você não está sentindo a sensação do braço, você está sentindo uma vássana. Porque no sonho é totalmente mental, os objetos são totalmente sutis, e você sente o braço como se você estivesse na vigília. Eu já fiz essas experiências, né? Então, é uma coisa interessante. Outra comparação que eu fiz uma contemplação veja bem, o estado de sonho e o estado de vigília, se você fizer uma contemplação, você vai ver uma similaridade entre os dois estados muito grande. Entendeu? Porque as vássanas têm o poder de recriar cidades, rios, objetos no sonho. O negócio é impressionante, cara. São projeções de vássanas, né? E olha que coisa interessante. Lá dentro existe a tua mente, entre aspas, do que está dormindo, do sonhador, que está projetando um mundo onde você tem um experimentador lá, um eu, né? Um corpo sonhado, existe uma cidade que você está vendo, uma paisagem. Só que veja que coisa interessante, tudo isso está acontecendo dentro de uma única mente. O mundo está dentro, o personagem está dentro, as sensações que você sente lá são as próprias vássanas. Então, a similaridade, essa contemplação interessante de ser feita, que você tem com o mundo que a gente chama real, é muito semelhante, cara. A única diferença que você tem é a questão do tempo, aqui dura mais. E outra coisa interessante, no sonho também os objetos surgem e desaparecem, mas muito rapidamente. E aqui também os objetos surgem e desaparecem, só que num tempo maior. É isso mesmo. É isso mesmo. É um monte de pensamentos, na verdade. A diferença mesmo do estado de vigília para o estado de sonho é que no estado de vigília, o Jiva, ele projeta uma projeção secundária em cima da primária, que a gente chama de emissora, né? E no sonho, ele só tem a projeção dele, né? É o mundo onírico, né? É o mundo onírico do Jiva. E você veja que... Mas funciona do mesmo jeito, é a mesma coisa. Porque o que está em cima está embaixo. Engraçado. Entendeu? Você ter falado isso do sonho, porque outro dia eu estava num sonho e eu sabia que era um sonho. Eu disse, mas isso aqui é um sonho, porque isso aqui só tem absurdos. Aí eu digo, mas o que é engraçado disso aqui é que tudo parece muito sólido. Aí eu numa parede. Eu falei, que engraçado isso, deve ser a mesma coisa que eu vou acordar. São as vássanas. E outra coisa, eu já me vi no espelho no sonho. Eu consegui ver o meu rosto no sonho. Então, à medida que você vai sutilizando a mente, o sonho vai ficando mais lúcido, tá? E é impressionante, cara. O que você chega à conclusão é que, como o princípio é o mesmo, ele vai descendo, só que ele vai tendo suas limitações em cada meio, entendeu? Ou seja, tudo é um. Aí você chega à conclusão que tudo é um. Endoscopia uma vez, e eu saí da endoscopia, eu tinha tomado anestesia,
E eu não me lembro de nada, mas o meu filho que estava me acompanhando falou que eu entrei no elevador, eu conversei com as pessoas, eu troquei ideias com as pessoas. E aí você chega à conclusão que o corpo não precisa de você para funcionar. Você é o ego. Entende? Ele funcionou sozinho. Aí eu disse assim, mas peraí, filho, eu não me lembro de nada. Não, mas você conversou, você trocou ideias. Então é isso que você estava falando. O corpo, através das vássanas, ele trabalha automaticamente. A identificação é que cria a ideia de que eu estou fazendo. Isso. Exatamente. Exatamente. É isso mesmo. É a sua identificação que dá essa impressão. Eu não sei, será correto falar que tudo está dentro? Para mim não está nem dentro nem fora, né? Aí são questões vernaculares. Tem algo né? dentro, tem algo fora, porque na verdade estaria nem dentro nem fora, né? Mas mesmo se você falar que não está nem dentro nem fora, está limitado. As palavras limitam. Não tem as palavras verbais nunca vão conseguir expressar a não dualidade. Com certeza, com certeza. Palavras bem usadas vão expressar a falácia da dualidade, mas não a não dualidade. Vão fazer um apontamento, né? Isso. Vão apontar, porque não tem como, isso não tem como colocar em palavras. Não tem. É inexpressável. Por isso que os mestres têm essas dificuldades, né? E eu acho o Vedanta muito legal nesse ponto, porque como eu já vi muito Neo-Advaita, como todos nós aqui, o Vedanta ele é muito legal porque ele usa as palavras da forma correta disso, mas o Vedanta toma muito cuidado com a linguagem. Eu acho isso super importante, tá? Que te dá um apontamento mais direto, mais certo. Esse cuidado com a linguagem, ele é crucial, porque é na embolação com o pensamento verbal que a gente se complica na dualidade. Talvez o sânscrito, eu não conheço, talvez seja mais direto ainda, né? É bem possível. Eles devem ter categorias assim que a gente nem imagina. Objetos, inclusive sutis, situações, pontos de vista, uma coisa funcionando num determinado ponto, a mesma coisa funcionando em outro. Eles parecem ter um vocabulário gigantesco sobre isso, muito elaborado, muito preciso. Aliás, a própria elaboração e precisão deles mostra, né, como é que é importante você tentar expressar da melhor forma. É por isso que às vezes as pessoas entram em contato com o Vedanta acham muito mental. Não, o cara só está te dando um arcabouço, está te dando só um antissistema para você usar no sistema dual que você tem usado até então. A única ferramenta que a gente tem é a mente e o intelecto, né? O intelecto para discriminar. Então, você tem que preparar a ferramenta para poder usar ela de forma adequada, né? Isso, é fundamental. Por isso que a gente sempre enfatiza isso, né? Poxa, você ouve o Vedanta, ouve, depois reflete sobre o que está ouvindo, tira uma dúvida ou outra, e depois é para ficar meio absorto em contemplação mesmo, viu? Você pega o que você acha interessante, fica lá, contemplando mesmo. Sai com aquilo para o teu dia a dia, vai olhando tudo daquele ângulo. É muito, muito interessante, muito eficaz, cara. Eu já cansei de falar aqui que se o Vedanta não fosse utilizável de um modo assim, eu acho até fácil. Ele prepara a tua mente, vamos usar uma metáfora aqui, para você se sintonizar com a estação de Ishvara, né? Estação de rádio de Ishvara. Ou seja, à medida que você vai sintonizando, você vai purificando a mente, sativizando, as tuas contemplações vão ficando cada vez mais claras, né? É como se você estivesse entrando dentro da mente de Ishvara e ele vai, entre aspas, passando as informações de uma forma mais clara. Você vai bebendo direto na fonte. É muito interessante, isso é muito legal, vai dando muito insight, né? Muita sacação. Muita sacação mesmo. Alex, tá tendo uns problemas de gravação aqui, acho melhor a gente encerrar e qualquer coisa continua na próxima aula esse assunto, tudo bem? Tá joia, tá bom. Até porque já está meio tarde já, né? 22h02. Eu tenho notado que tem variado a gravação aí, né? Tá tranquilo. Bom, gente, então, alguém quer colocar mais alguma
Bom, vamos deixar para colocar isso na aula que vem, né? Já está bem tarde mesmo. Tem esses problemas de gravação que o Marcelo está falando também. Mas fica essa sugestão, viu? Vamos dar uma olhada nesses 2 itens assim, com cuidado e meditar bastante sobre eles, sabe? Vale a pena. Ele tá começando a dar umas ferramentas que você pode usar em qualquer situação. Pode aplicar a qualquer objeto, a qualquer experiência. Bom, então, Purnamada. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Om Gratidão Vedanta, essa Sampradaya. Gratidão aos nossos professores. Que grandes afortunados somos nós. Muito obrigado a todo mundo. Tá? Um grande abraço para todos, para todas. E a gente vai se vendo aí nas aulas aí, professor Arlindo, nos grupos aí do Fábio, aqui na quinta-feira também.